e ACP. Aham, isso, exatamente. E aí, Né? quem quiser na B aí, no caso, ela escolhe entre falar da comportamental ou da TCCC, ou caso vá falar da TCCC, também tem que falar da comportamental. Gente, tá dando eco aqui, tá me atrapalhando a falar. Ó, é, então, assim, aí no caso você teria que, você poderia escolher, né? Se você quer falar da comportamental ou da cognitivo-comportamental, mas aí você tem que especificar, né? Que, ó, estou fazendo essa análise a partir da teoria cognitivo-comportamental ou a partir da teoria comportamental. Eu podia ter colocado aqui, né? Mas se eu colocar, por exemplo, aí seria mais uma análise, né? Tipo, Sim. ou teoria. Tipo, ia ficar muito, né, para vocês. Uhum. Mas aí é só você escolher, né, assim, se você vai falar sobre teoria comportamental ou cognitivo comportamental, você especifica isso, tá, na sua resposta. Aí já é suficiente, tá? Tá. E aí, E professor, é importante que a gente só explore, assim, como é que o psicólogo ele iria, em cada uma dessas teorias, visualizar esse problema ou é, colocar possíveis intervenções, alguma coisa assim, sim, elaborar mais, exato. só trazer mesmo a questão de como que cada abordagem vai visualizar esse caso aí. Você vai falar qual que seria, por exemplo, os objetivos de cada abordagem, né? E a postura do profissional enquanto psicólogo, respaldado por essa abordagem, para resolver esse caso, né? Para atender essa pessoa. Então, no caso da teoria psicanalítica, né? Você trabalharia com associação livre. Então você diria à pessoa para ela falar livremente o que pensa, sem julgamentos, assim, para ela falar à vontade, e o psicanalista estaria tentando identificar assim os atos falhos, os xistes, né? Trabalharia com interpretação de sonhos e identificaria assim, por exemplo, a questão dos desejos, via se ela ajudaria ela a encontrar alguma falta, né? Algum vazio que ela sente, alguma coisa que ela teria que meio que preencher com esse outro relacionamento. Então, o que que ela buscaria nesse outro, né? Então, assim, você pode trabalhar várias questões assim nesse sentido, tá? Já na comportamental, você procuraria entender assim as contingências que levaram a esse comportamento, qual que seria o, as respostas mais adequadas que ela gostaria de emitir, né, diante dessa situação. É, quais comportamentos têm feito com que o marido dela se afaste e o outro se aproxime, né? Então, assim, a gente teria que identificar algumas coisas assim nesse sentido. Já na CP, né, a gente buscaria entender, assim, por exemplo, como que é o autoconceito dela, né? Então a gente trabalharia assim, meio que como se fosse um espelho dessa pessoa, né? Ela fala alguma coisa, a gente devolve aquilo para ela, né? Assim, para que essa pessoa se escute, que ela entenda o que é, assim, qual que é o sentido que ela dá para aquela experiência que ela está vivendo. Então há uma valorização das experiências, dos sentimentos sobre aquelas situações, né? Uma valorização dos seus próprios sentimentos e talvez uma, uma mudança significativa possa ocorrer, né? A partir dessa relação, né, desse clima de confiança que o terapeuta estabelece com ela. Lembra que o Rogers falava que um jeito de ser está acima de qualquer técnica, né? Então, se o jeito de ser está acima de qualquer técnica, é a relação entre o terapeuta e o cliente que vai fazer toda a diferença, que vai ocasionar a mudança. No caso da psicologia humanista, né, a abordagem centrada na pessoa, especificamente, ela vai trabalhar com, é, com essa busca de sentido, né?
com uma valorização da pessoa, e mais do que a própria experiência dela, é como que essa pessoa lida com essa experiência, né? Qual que é o sentido que ela dá para isso, como que ela vivencia isso tudo, né? Então, no caso, abordagem centrada na pessoa, ela é importante você falar das atitudes facilitadoras de Rogers, né? Consideração positiva e incondicional, autenticidade, compreensão empática, né? Que isso tudo permite uma autoatualização dessa pessoa, ou seja, que ela vai se desenvolver, ela vai mudar de perspectiva, mudar a forma de pensar, ok? Então, no caso, é importante vocês tratarem isso. Então, quando você olha esse caso, né? Olha, ela procura o plantão bastante tensa, preocupada, cabeça baixa. Bom, na abordagem centrada na pessoa, a gente valoriza muito as emoções, a expressão corporal, o que que essa pessoa está expressando ali, né? Mas pelo próprio corpo, né? Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive, com nossas próprias emoções, né? Assim, para o psicólogo ele tem que ter esse controle. Tipo, a dor do outro me toca, mas ela não é a minha dor, né? Então, a gente tem que conseguir separar o que que é meu, o que que é do outro e valorizar essa experiência do outro. Então, no caso aqui, a paciente, né, a cliente, ela conta que se sente encurralada. Então, no caso, o psicólogo humanista, ele pode falar assim, sim, eu percebo, né, diante de tudo isso que você me conta, que você se sente encurralada, você se sente sem saída, parece difícil de toda essa situação, você tem que se responsabilizar pela sua escolha, pelas suas atitudes, né? Então, no caso, a gente sempre tenta trazer aquilo que a pessoa fala com a gente e tal, a gente pega daquele próprio discurso e devolve para ela de uma forma assim, mais palatável, né? Uma forma assim que ela possa se escutar, né? E para que ela reflita sobre ela mesma e ela se responsabilize pelas suas escolhas. O objetivo principal da botar esse trato na pessoa é ajudar a pessoa a se responsabilizar pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, né? Que é, e valorizar seus sentimentos, né, a respeito daquilo tudo. Então, esse seria um objetivo. No caso da teoria comportamental, né, a gente vai querer identificar assim quais são as respostas mais funcionais assim para esse problema, né? Já com o cognitivo comportamental, tenta identificar as crenças centrais, né? Quais são os pensamentos automáticos daquela pessoa, né? Assim, o que vem à mente dela, o pensamento dela a respeito do casamento, a respeito desse relacionamento extraconjugal, o que vem à cabeça dela, o que ela procura, quais são as vantagens e desvantagens dela ter esse tipo de pensamento, e você vai trabalhando isso, né, essa questão da cognição. Na teoria psicanalítica, bom, ela buscou ajuda porque está sofrendo, existe uma falta aí que ela quer preencher no relacionamento dela com outra pessoa. A gente tem que entender assim quais são os padrões assim de relacionamento, o que se reproduz, né? O que está, por exemplo, como que ela percebe essa relação afetiva a atual e essa possível, né? Também, então assim você trabalha várias questões, né? Que mais, gente? Tá dando para entender essa primeira, então? O que que eu gostaria assim que vocês escrevessem? Como que seria a sua análise assim sobre esse caso? Vocês estão entendendo? Não entenderam nada? Fala comigo aí. Deu para entender o que é de cada abordagem, né? E é para falar um pouquinho de cada uma, não é isso? Isso. Não é Isso só mesmo. escolher uma e fazer uma, não. É falar um pouquinho de cada uma dentro do que a gente aprendeu até aqui, então, a respeito da psicanálise, da TCC ou da comportamental.
Isso, muito bem. Isso mesmo. Certíssimo. Posso passar para a próxima? Bom, O pessoal a está pró- interagindo muito hoje, né? no demais. Tem até que pedir para silêncio, silêncio, fala um de cada vez, para que o professor entenda. Pessoal, por mim pode passar. Ah, bom, as outras questões são essas, né? O que é psicoterapia? Explique algumas modalidades de psicoterapia. Bom, isso nós falamos, acho que praticamente todas as aulas, né? O que é psicoterapia. Você vai falar algumas modalidades, né? Então, você vai abordar atendimento individual, atendimento de casal, atendimento em grupo, você pode abordar isso tudo. Aqui, lá na frente vai ter uma questão falando para você explicar sobre terapia de casal, família e psicoterapia breve, né? Então, aqui nessa segunda, explique algumas modalidades de psicoterapia. Aí você pode falar, assim, por exemplo, da Gestalt, você pode falar de um atendimento em grupo, né? Você pode falar de outras formas, assim, atuais aí de psicoterapia, tá? É, ser bem tranquila, bem fácil, né? Eu espero que você não erre isso, gente, pelo amor de Deus. Essa aqui eu acho que é a mais tranquila. Essa outra, né? Quais são os principais fatores responsáveis pelas mudanças em psicoterapia, né? Então, é, assim, o que que contribui para a mudança em psicoterapia, né? Por exemplo, vamos lá, o que vocês acham assim que contribui para a mudança em psicoterapia, gente? O que contribui para a mudança, gente, em psicoterapia? Quais são os fatores de mudança? Bom, eu acredito que a disponibilidade tanto do terapeuta quanto da pessoa, a postura de ambos diante da terapia, isso acho que é imprescindível para que o processo ele pelo menos comece. Sim, Deixa eu ver. Eu acho que seria descobrir a falta, porque a psicoterapia tem a ver com a psicanálise, não? Ou psicoterapia fala é uma terapia num todo. ó, aí a gente tem que ter cuidado para não confundir, então, o que é psicanálise, o que é psiquiatria, né? Então, qual que seria um conceito de psicoterapia? Vamos lá, gente, ajuda ela aí. O que seria psicoterapia? Seria a terapia, o atendimento do sofrimento do sujeito? Sim, seria terapia, né? Tá. Só que assim, o que acontece? Existe uma diferença entre aquilo que é terapêutico e aquilo que é psicoterapêutico, né? Terapêutico pode ser até um chazinho, né? Um chá mate, um chá de erva cidreira, assim, ou então uma meditação, uma trabalhar com arte, isso pode ser música, isso pode ser terapêutico, mas não quer dizer que vai ser psicoterapêutico, tá? Então, Professor, oi. seria um conhecimento aprofundado de si mesmo, no caso, o paciente, né? Só um minutinho. Que... Ô, Letícia, manda o código para ele de novo. Assim, ele deve estar com o código errado, por isso que ele não está conseguindo entrar. Eu te mandei aí, manda para ele, por favor, tá? Deixa eu mandar aqui também.
sim, eu estou atento, né? Se ele pedir de novo, eu aceito aqui. Perdão, o que você me perguntou, Giovanni? Não, não foi eu, não. Foi outra pessoa aí. Quem que foi que perguntou agora, gente? Mas a gente estava falando sobre psicoterapia, a terceira questão. Sim, Psicoterapia. Aí você comentou que tem diferença de psicoterapia para terapia, que às vezes um chazinho só, uma música, uma coisa assim resolve. isso. Isso pode ser terapêutico, né? Mas não quer dizer que vai ser psicoterapêutico, né? Porque a psicoterapia ela envolve uma interação, né? Uma relação entre uma pessoa que busca atendimento e alguém que está respaldado tecnicamente para poder ocasionar alguma mudança psicológica na pessoa, né? Aliviar um sofrimento, enfim. Existem algumas modalidades de psicoterapia. A gente tem, assim, por exemplo, atendimento individual, de casal, de família, e psicoterapia breve, psicoterapia de apoio. Existem algumas modalidades. E você, dentro dessas modalidades, você pode ser respaldado, teoricamente, por algumas abordagens específicas da psicologia. Então, você tem a psicanálise, você tem a abordagem centrada na pessoa, você tem a cognitivo-comportamental, compreende? Então, assim, digamos que eu esteja no hospital, eu sou psicólogo hospitalar. Ali eu não vou fazer clínica, né, no sentido de como no consultório, porque o setting, né, o enquadro é totalmente diferente, né? Mas existe uma ética profissional da mesma forma, né? E você faz intervenções que são psicoterapêuticas, né? São intervenções assim mais pontuais, assim, para ajudar a pessoa em algum problema específico ali, né? Lidar com um luto, lidar com uma dor, um sofrimento, numa situação mais difícil, né? A perda de um ente querido, enfim. Então, assim, existem diferentes modalidades de psicoterapia, né? No caso, você perguntou sobre a psicanálise, né? Se a psicanálise seria um tipo de psicoterapia? Seria, né? Assim, ela faz uso de algumas técnicas específicas dela, né? Ela tem um respaldo, né? Uma fundamentação teórica muito consistente, enfim. Agora, nem todo mundo que trabalha com psicanálise é um psicoterapeuta, né? Nem todo mundo que vamos dizer assim, porque a psicanálise é uma questão à parte. Porque que acontece? Para você ser psicanalista, né, você tem que fazer a formação em psicanálise. Você tem que ser aceito na Sociedade Brasileira de Psicanálise, enfim, para você se considerar como psicanalista, né? Agora, existem alguns cursos, né, cursos rápidos, que pastor faz, que engenheiro faz, assim, que padre faz, que são cursos de 6 meses, assim, que a pessoa, para ter um conhecimento em psicanálise, você vai ter um conhecimento para aquilo te ajudar na profissão, te ajudar nas suas relações com outras pessoas, enfim. Mas essa pessoa que faz esse cursinho de 6 meses, ela não pode ser, ela não pode abrir um consultório e pôr uma plaquinha dizendo que ela é psicanalista. Ela não pode fazer isso, né? Agora, a psicologia em si, ela, assim, nos permite lançar mão, né, dessas técnicas, né? Você vai formar, você vai poder montar seu consultório e atender, né, a partir de uma visão, da sua visão de mundo, né? Então, se você escolheu a psicanálise, claro, você pode atender por ela, né? Mas você é psicólogo, você atende pela psicanálise, ok, né? Mas para você ser considerado um psicanalista, você tem que fazer a formação em psicanálise, né? Você tem que ser aceito na comunidade psicanalítica, né? Existem uns pré-requisitos assim. Deixa eu, inclusive, ver aqui se eu consigo mostrar para vocês.
Sociedade Brasileira de Análise. Você entrar, ó, então, a única instituição em Minas Gerais a oferecer formação psicanalítica nos padrões exigidos pela Associação Psicanalítica Internacional. Cursos e eventos, né? Vocês têm cursos de extensão, processo seletivo para formação psicanalítica, Instituto de Psicanálise, oferece formação psicanalítica em Belo Horizonte. Aqui, ó, deixa eu compartilhar essa tela com vocês aqui, que fica melhor de vocês entenderem. Ó, aqui eu estou no Instituto de Psicanálise, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, né? Foi fundada em BH, Núcleo Psicanalítico em 1993. Informações. Ó, formação psicanalítica da Sociedade Brasileira de Psicanálise segue os padrões da International Psychoanalytical Association e exige preparação, estudos e prática clínica supervisionada antes que um candidato possa ser considerado psicanalista. Os candidatos à formação precisam preencher requisitos em termos éticos, psicológicos e profissionais para serem aceitos em uma nova turma. Exige-se que sejam graduados em medicina ou psicologia e que já tenham experiência prévia de análise pessoal. Após processo seletivo, que consta inclusive de entrevistas com analistas de datas pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, são admitidos no Instituto de Psicanálise da instituição. Compreende que não é simplesmente você formar em psicologia e achar que você é psicanalista. Não é, né? Ah, mas eu me identifico muito lá no estágio, eu atendi pela psicanálise. Ok, mas você não é psicanalista, você está formando como psicólogo. Para você ser psicanalista, você tem que fazer essa formação em psicanálise. Para isso, você tem que ter passado por análise, você tem que estar em análise, né? Você tem que ter medicina ou psicologia para ser aceito aqui, tá? Aqui, ó, a formação propriamente dita consiste em análise didática, com duração mínima de 5 anos e frequência de 4 vezes por semana, necessita ser iniciada 1 ano antes dos seminários teóricos. Curso teórico e técnico, tem duração de 4 anos, é ministrado de forma de seminários teóricos, técnicos e clínicos semanalmente. No presente momento vem sendo realizado quinta à noite, sexta no princípio da tarde. Entretanto, o horário poderá ser remanejado de acordo com a necessidade de cada turma. Supervisões. Consistem na análise de 2 pacientes sob supervisão de um analista de data para cada caso. O candidato deverá realizar duas supervisões de 80 horas cada. Os relatórios das mesmas são encaminhados à Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, composta por analistas docentes para avaliação. O segundo relatório deverá ser apresentado a uma banca de docentes do Instituto. Outros trabalhos. Ao longo da formação, o candidato deverá realizar 2 trabalhos teóricos de tema psicanalítico de sua livre escolha, além de 2 trabalhos clínico-teóricos sobre um tema psicanalítico de seu interesse. O 4º trabalho deverá ser apresentado a uma banca de docentes do Instituto. Então, olha só, é uma exigência muito grande, né? Você vê que existe todo um processo para a pessoa se formar como, poder ser considerado um psicanalista, né? Desanimou. Então, assim, quando a gente estuda 6 meses a psicanálise, isso quer dizer que é só um conhecimento, mas que praticar a psicanálise a gente não poderia. Você poderia. Nosso currículo, além de estudarmos 6 meses psicanálise,
a gente ainda continua estudando psicanálise, porque tem alguns professores que a vertente é totalmente psicanálise. É Aham. estranho a sensação que se dá de que a gente está sendo passado para trás o tempo todo. Porque se a gente estuda psicanálise, os nossos professores são psicanalistas, de certa forma até exige de que a gente faça nossos trabalhos em psicanálise por eles terem a vertente de psicanálise. Uhum. Sendo que a gente não é psicanalista e nunca vai ser. Se a gente não deixar, se a gente Bom, seja, para a gente ser psicanalista, a gente deveria, depois que terminar a psicologia, deveríamos fazer um curso de psicanálise sim. para ser considerado psicanalista. Aham. Então, por que nossos professores exigem que a gente faça trabalhos dentro da vertente psicanálise, sendo que a gente não é psicanalista? Bom, na verdade, o que acontece? Você vai se formar como psicóloga, você não vai se formar psicanalista. O seu diploma vai ser de psicólogo, entende? A questão é que... Espera só um minutinho para eu terminar o raciocínio aqui, por favor. Quando você se formar, você vai ser psicóloga, ok? E, no caso, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, ela exige, né, que, assim, por exemplo, ela entende que para você ser um psicanalista, assim, você tem que passar pela formação dela, né? Então, olha só que um monte de requisito. Então, assim, você tem que se formar enquanto psicanalista. Então, você tem que participar desse curso deles, você tem que estar em supervisão, você tem que atender casos clínicos e tudo. E aí, no caso, agora, tipo, só para você participar disso aqui, para você entrar na Sociedade Brasileira de Psicanálise, você tem que ser psicólogo. Então, assim, existe um currículo mínimo necessário, existem competências mínimas necessárias para que o estudante de psicologia tem que cumprir, que ele tem que absorver esse conhecimento, né? Para que seja considerado psicólogo. Você vai ter uma visão geral de tudo. Por mais que você tenha professores psicanalistas, em 6 meses, por exemplo, você só tem uma visão geral do que é a psicanálise, né? A psicanálise é muito rica, né? Se você pensar assim, por exemplo, na própria produção do Freud, são, se eu não me engano, 24 livros, 22, 24. Isso em 6 meses você não lê. No caso, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, assim, as pessoas que entram nessa sociedade, elas leem a obra do Freud toda, leem a obra do Lacan toda, né? Então, assim, elas acabam se aprofundando num conhecimento que somente no curso de psicologia você não teria condição de ver isso e simultaneamente ver, por exemplo, comportamental, psicologia humanista, ver outras coisas, assim, você não teria condição de ver isso, dada a complexidade, o volume de informação que se tem, entendeu? Então, assim, o que acontece é o seguinte, gente, a gente vai estudar sempre, né, o tempo todo. Então, digamos que você queira, né, por exemplo, atender pela comportamental, pela cognitivo comportamental. O ideal é que você faça especialização também, porque você vai atender casos clínicos, você vai estar em supervisão assim daquela abordagem e aquilo vai contribuir muito assim para o seu atendimento. Bom, quando você formar então, você vai estar apto a atender? Vai, sim. Você pode atender pela abordagem psicanalítica? Pode, você vai poder atender por ela. Só que, se você faz uma formação além dessa graduação, você vai ter condição de dar um atendimento muito melhor para o seu cliente, né? No caso da psicanálise, para o seu paciente, não é isso? Compreende? Tá um pouco mais claro isso aí? Agora ficou melhor, professor. Porque até então eu já estava assim, pronto, vou Peraí que falhou formar. a ligação, não entendi. Como? Esquece. A ligação tá Agora picando, melhorou. Letícia. Porque. Ih,
Melhorou um pouquinho? Melhorou agora? Eu tô te ouvindo, pode falar. Não, agora não tô te ouvindo. Acho que tá. Ai, depois eu falo, então. Tá picando a ligação. Ela comentou Mas- que ficou boa a explicação, que ela compreendeu a explicação, que ficou mais claro. É isso que certo, ela tinha comentado. entendi. Então, na questão 3, o que deveria ser como resposta? Então, deixa eu sair dessa tela aqui. Deixei para outra. Um minutinho. Nossa, agora o Word não está aparecendo. Só um minutinho aqui, gente, para eu achar onde é que ele está. Achei. Então, quais são os fatores responsáveis pela mudança em psicoterapia, né? Você tem, assim, por exemplo, fatores como uma psicoeducação, né? Pode ajudar nas mudanças né, em psicoterapia. Você tem, assim, por exemplo, a identificação de pensamentos, né? De situações que geram aquele comportamento, geram aquele problema, a identificação disso, um reconhecimento de qual que é o papel da pessoa naquela situação, qual que é a responsabilidade dela naquilo que ela queixa, a questão, assim, por exemplo, do o que poderia ocasionar uma mudança, né? Um clima de confiança, uma relação de confiança, né? De respeito, uma busca de uma compreensão, né? Por exemplo, no caso da ACP, as atitudes facilitadoras promovem a mudança. No caso da cognitivo-comportamental, uma reestruturação cognitiva, né? Um insight, ok? Então, algumas intervenções assim comportamentais, assim, tudo isso poderia promover a mudança, né? Então, assim, de um modo geral, assim, por exemplo, a própria observação do comportamento, as confrontações, né? Assim, o questionamento, isso poderia ajudar, né, na mudança, assim, em psicoterapia, né? Mas basicamente seria o quê? A relação entre o cliente e o terapeuta, né? Assim, a postura ética do terapeuta, né? Assim, ajudar essa pessoa a refletir sobre os próprios problemas dela, a trabalhar a identidade, né? O autoconceito, isso tudo contribuiria para uma mudança, né? Uma mudança de personalidade, uma mudança de postura, né? Tudo isso contribuiria, tá? Então, Beleza? resumindo, seria a relação terapêutica. Sim, sim. Mas aí Ok. aprofunda isso, né, gente? Aprofunda. Não é só falar assim, relação terapêutica e pronto. Né? Tenta aprofundar isso aí, tá? Mas, em tese, essa é a base. Isso, exatamente. Você vai trabalhar em cima da relação terapêutica, ok? Sim. Tá? E aí, por exemplo, cada abordagem vai ter alguma técnica específica para poder ocasionar essa mudança. Então, no caso da cognitivo-comportamental, por exemplo, identificação dos pensamentos automáticos, né? No caso da humanista, você vai trabalhar assim com a questão da noção de eu, né? O autoconceito, ajudar a pessoa a identificar assim, ter uma visão mais clara, né? Do self real e o self ideal, né? Como que ela gostaria de ser, como que a gente vai tentar diminuir um pouco essa discrepância, né? Essa distância entre o self real e o self ideal, tá? Você vai trabalhar isso, viu? Mas, professor, então nessa 3, a gente também precisa falar um pouquinho de cada abordagem? Ou é no geral? Você pode falar, né? Mas assim, no caso, você pode
tratar isso de uma forma mais geral também, né? Se quiser exemplificar com alguma abordagem, pode, tá? Mas você vai tratar, assim, principalmente, o que que seria, por exemplo, um ponto comum entre todas as abordagens? O fato de estar em relação com o seu cliente, né? Então você está respaldado por uma técnica, né? Por um olhar da psicologia em relação com o seu cliente e promover um clima de confiança, né? Assim, então você trabalha todo um setting terapêutico ali, um enquadre, né? Uma relação de confiança para que essa pessoa seja ela mesma, né? Ela possa expor os problemas dela, sinta liberdade para falar e tudo. E à medida que ela vai falando, ela vai organizando esse pensamento, né? E isso contribui para uma mudança, né? Uma mudança de perspectiva, uma mudança de vida, mudança da personalidade, enfim, tá? Tranquilo? Tá mais claro agora? Entendi. Sim. Ok. Uma quarta questão seria o código de ética. Aí, no caso, vocês vão ter que abrir lá o código de ética do psicólogo, tá? Ver quais são as práticas que são proibidas. Vedadas é proibido. O que o psicólogo não pode fazer. E aí, gente, é ler e escrever aquilo, né? Você pode usar as suas próprias palavras, ou se você só quiser copiar. O problema de copiar e colar é que não há reflexão, né? Eu queria que vocês refletissem sobre isso. Refletissem o porquê que não pode fazer, né? Existe uma questão ética, por exemplo, na questão da divulgação do nosso trabalho, né? Assim, por que a gente não pode sair falando o nosso preço aí para todo mundo, né? Na praça, falar assim, venha para o meu consultório, eu atendo de graça, eu atendo a R$ 10. Poxa, R$ 10, né? R$ 100. Nossa, mas o outro lado cobra 10. É complicado. Tem gente que quer viver atendendo, fazendo atendimento social, né? Atender barato para todo mundo. Bom, se você já é das classes dominantes, né? Se é filho de político, já tem dinheiro, então o valor que você vai receber não importa. Agora, geralmente, né, o normal é que a pessoa que está trabalhando com psicologia, ele também tem que pagar a conta, tem que pagar aluguel, então você não pode viver atendendo social, né? Você pode fazer sim, você pode separar um dia da semana para fazer esse atendimento, né, se você quiser ajudar as pessoas e tal, pessoas com menos condição financeira, mas o próprio Conselho de Psicologia, ele nos dá uma tabela de honorários, né? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não sei se vocês já viram alguma vez. Já viram? Olha só. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou mostrar aqui para vocês, assim, a tabela de honorários dos psicólogos, que, assim, não é todo mundo que consegue seguir isso. Inclusive, tem a ver com o lugar que você atende, né? Aqui, ó, no site do CFP, tá? Tabela atualizada dos honorários. Gente, essa tabela atualizada em 2019. Então, o mínimo que você cobraria para uma consulta psicológica seria R$ 160 para uma consulta, a média 239 e o máximo 275. Agora, esse valor, não que seja poucos, assim, mas dependendo da região do seu consultório, você não vai poder cobrar isso. Quem em Contagem, em Betim, em Birité tem condição de pagar R$ 160 numa consulta? Não tem. Geralmente o pessoal aqui na região de Contagem cobra R$ 100, R$ 120, tá?
Mas aqui a gente tem, olha só, o diagnóstico, a consulta, a anamnese, elaboração de perfil profissiográfico, avaliação psicomotora. Então, você tem uma referência, mínimo R$ 137, média R$ 239. Vamos ver, orientação vocacional. Quanto que eu cobraria para alguém para fazer uma orientação vocacional? No mínimo R$ 160, né? Tem gente cobrando mais de R$ 300 para isso. Psicoterapia, psicomotricidade individual, acompanhamento psicológico, gravidez, parto, puerpério, mínimo 183 reais, máximo R$ 298. Consultoria, qual que é a média que o pessoal cobra para as empresas, né? R$ 449, né? Máximo R$ 500, a consultoria. Vocês já tinham visto essa tabela? Eu não, professor. Não. Também não. Não. Então, eu ela está vi. aqui. Então, o Conselho Federal de Psicologia nos dá essas referências assim, né? Então, aqui são algumas práticas, são as principais práticas, né, do psicólogo. Então, o psicólogo faz diagnóstico, ele pode trabalhar, então aqui o nível intelectual, né, eu vou fazer uma avaliação cognitiva. A escola encaminha para você. Se você tem uma parceria com a escola, todas as pessoas que vierem daquela escola, você pode trabalhar esse preço aqui. A média assim, que você cobraria seria tipo R$ 130, mas dependendo da escola, da região que você está, você vai cobrar mais barato, né? Agora, digamos que você monte seu consultório lá na Savassi, né? Tem muito psicólogo nos lugares assim de mais elite, né, gente? Savassi, funcionários, né? Santa Efigênia, ali é onde se concentra o maior número de psicólogos. Por quê? Porque tem condição dele pôr preço, né? E também os custos ali são mais altos, né? Uma sala ali, um aluguel de uma sala é bem mais alto, né? Mas assim, olha só, a atuação junto à comunidade, olha só como que diminuiu, R$ 80. Então, você tem, assim, depois você vê com calma isso aqui, né? Isso aqui está no site do CFPO, Conselho Federal de Psicologia, tabela de honorários dos psicólogos. Isso aqui é uma referência para a gente. O Conselho de Psicologia nos dá várias referências, né? Então, aqui, por exemplo, legislação. Aqui você tem o Código de Ética, né? Você tem ele na íntegra, é só você clicar aqui. Você tem o Código de Ética Profissional do Psicólogo, tá? Então, você tem o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, ó, o psicólogo baseará seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, dignidade, igualdade. Então, isso aqui é o que o psicólogo deve fazer. Então, para responder aquela outra pergunta, né, aqui, ó, são deveres do psicólogo, né? Ao psicólogo é vedado, artigo 2º. É isso aqui que está respondendo aquela outra pergunta lá, né? Você não pode, por exemplo, contribuir para discriminação, exploração, violência e crueldade, né? Você não deve induzir convicções políticas, filosóficas, ideológicas, religiosas, assim. Então, isso aqui seria aquela resposta lá, tá? Até você vê que é muita coisa, né? Você não precisa copiar isso tudo, né? De repente você consegue fazer uma análise, né? Escrever assim, uns 2, 3 parágrafos explicando sobre isso aqui, que é proibido, né? O que a gente não deve fazer. Por exemplo, emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Gente, isso aqui acaba trazendo muitos processos contra os psicólogos, né? Existem cursos de atualização só para ajudar o psicólogo a de documento.
Então, assim, eu até, assim, eu tendo a oportunidade, né, a gente voltando lá presencial, ou mesmo antes, né, eu podia fazer eu prometi para vocês, né, eu não esqueci não, né, fazer uma aula só para ajudar vocês a elaborarem documentos, tá? Laudo, relatório, declaração, viu? Aqui no conselho, aqui a gente tem essas publicações, assim, referências técnicas, não seria. Orientação ética, legislação, relatórios e cartilhas. A gente tem aqui o site do CFP, depois você explora isso, gente. Aproveita que vocês estão mais em casa, né? E explora um pouco esse site que tem muito material interessante, assim, por exemplo, como que o psicólogo atua em comunidades terapêuticas, caderno de psicologia do trânsito, guia de orientação, psicologia e saúde, né? Código de processamento disciplinar, hospitais psiquiátricos no Brasil, tem muita coisa interessante aqui que depois vale a pena vocês lerem. E a própria revista Psicologia e Ciência e Profissão, que é uma revista do Conselho, né, de Federal de Psicologia. Ela está na base de dados do Cielo, né? Aí quando você clica aqui, todos, números, você consegue acessar todos os números desde 1982 até agora, 2019 foi o último número, né? Eles ainda estão elaborando a edição de 2020. Mas enfim, né? Depois você com calma pesquisa aqui coisas sobre a nossa profissão. É importante a gente conhecer isso tudo, tá? Deixa eu ver, tem alguém pedindo para entrar na aula? Ok. Bom, vamos voltar lá pro Word, então. Bom, então, segundo o Código de Ética, quais são as práticas que são vedadas? Então, seria aquilo ali, né? Você abre o Código de Ética, faz uma análise sobre aqueles pontos que são vedados, né? Então, o que a gente não pode fazer, né? Se você fosse, questão 5, se você fosse psicólogo de Paula, como você faria o enquadre? Né? Exemplifique essa situação abordando os seguintes temas: contrato, sigilo, rapport. Então, o que acontece? O que seria o enquadre? Né? Como que você faria esse enquadre? Né? O que é enquadre, pessoal? Vocês lembram o que é enquadre? Vocês lembram o que é enquadre, gente? Seria tipo os métodos, a forma como vai ser conduzido deixa eu ver. Eu entendo que o enquadre seria isso, né? Mas eu posso estar errado. Seria você, por exemplo, ajudar as pessoas, né, a entenderem o que elas estão fazendo ali, né? Cada técnica tem seu enquadre, também tem suas especificações, né? No caso, Seriam por as exemplo, técnicas aplicadas. seriam as técnicas, né? Então, por exemplo, seria você ajudar as pessoas como se diz,
como que o terapeuta ele se organiza, né? Como que ele organiza o consultório dele, as técnicas, como que ele lida com a ansiedade do paciente, né? Assim, tem a ver assim com a estrutura, com a configuração daquele espaço, né? De atendimento, né? E também de você virar para a pessoa e falar assim, você sabe o que que você está fazendo aqui? Né? Assim, você está buscando uma ajuda, eu estou aqui disposto a te ajudar, né? Assim, foi o primeiro passo, assim, às vezes a pessoa pensa assim, eu não consigo, não, né? A situação está muito difícil, mas só o fato dele ir ali já foi um primeiro passo em busca de uma mudança, né? De uma mudança de comportamento, né? Uma solução. Então, assim, por exemplo, o ambiente físico lá do consultório faz parte desse setting, né? Faz parte desse enquadre, né? A forma que você se organiza, né? A forma que você organiza lá por exemplo, as cadeiras, assim, para atendimento de casal, ou para atendimento de família, para atendimento de criança, isso tudo influencia em como que essa pessoa vai responder àquele processo, assim, de psicoterapia, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, assim, na organização, né, daquele ambiente, né? Isso tudo tem a ver com o enquadre. O rapport já tem a ver com a nossa relação com a pessoa, né? A questão do estabelecimento do vínculo. É importante que a gente consiga manter um vínculo com essa pessoa, né? Cuidar desse vínculo, né? Dessa relação, desde o momento que ela pede o atendimento, solicita atendimento ali pelo telefone, né? Ou pelo site, né? De repente você pode ter um site ou um blog, enfim, um lugar, uma plataforma, um lugar que você recebe os pedidos de atendimento. Tem gente que cadastra o consultório dele lá no Google Meu Negócio, né? Existe Google Meu Negócio, para quem não sabia, e o seu nome começa a aparecer nas pesquisas do Google, né? Você pode criar uma página assim bem simples, né? E ali o próprio Google te ajuda a fazer isso. E ali você divulga o seu consultório, o que você atende ali e tal. Se você pagar um pouco mais, você consegue até organizar a sua agenda ali, entende? E a pessoa começa a te ligar, beleza. Desde o momento que ela te liga até a alta, né? Você tem que cuidar do rapport, né? O rapport é o quê? Esse vínculo, essa relação terapêutica, uma relação de empatia, uma relação de compreensão, ok? Isso seria o rapport, tá? Você ajudar a pessoa a se expressar, né? A falar, né? Livremente o que ela está sentindo, enfim, ela se sentir livre para ser ela mesma, né? A questão do contrato tem a ver com, assim, tem psicólogos que trabalham só com contrato simbólico, né? Seriam os combinados. Olha, você vai vir uma vez por semana, toda quinta-feira, às 9 horas da manhã. Então, se caso você não possa vir, eu te peço que você me avise com antecedência para que eu possa me reorganizar, né? Então, eu posso encaixar uma outra pessoa, enfim. Agora, o ideal é que você apresente para a pessoa algo escrito, né? E ela possa assinar aquilo, né? Porque o que acontece? Se a pessoa ela assina, né? Se você coloca tudo especificado, como que vai ser, né? O plano de atendimento, plano de tratamento para ela, quantas vezes por semana e tal, de certa forma ela se implica mais, né? E ali pode estar até especificado assim como que vai ser a forma de pagamento, né? Então, se vai ser transferência bancária, se vai ser no dinheiro, se vai ser por sessão, se vai ser de 15 dias, se vai ser por mês. Então, assim, quando que ela vai te pagar, como que ela vai te pagar, se ela vai fazer, assim, por exemplo, fechar um pacote de atendimentos. Então, tipo,
um pacote de 4 atendimentos por R$ 400, ou por R$ 350, ou por R$ 500, como que vai ser? Né? Então, nesse contrato já vem especificando tudo, tá? E no caso, você sendo psicólogo dele, né, dessa Paula, que é a menina do caso clínico, como que você faria o enquadre? Né? Então, vai ser um atendimento individual, vai ser um atendimento de casal, né? Sendo o atendimento individual, como que você organizaria esse atendimento, assim? O que você falaria para ela? Você ia fazer uma anamnese? Você ia fazer uma entrevista preliminar? Você ia buscar... Você ia fazer você acha que teria necessidade de fazer um psicodiagnóstico? Eu penso que não, assim, não teria que fazer uma avaliação psicológica antes, logo de cara, né? Vão avaliar a personalidade dela, vão avaliar as habilidades sociais conjugais, né, para saber se ela quais são as deficiências dela, quais são as dificuldades dela em questão de relacionamento. Não, eu penso que não seria o caso, né? Seria mais uma questão de você fazer uma avaliação a partir de uma entrevista clínica, assim, mais profunda mesmo, né? E cuidar, né, dessa relação, né? Dar para ela liberdade dela ser ela mesma, né? Dela falar sobre si, falar dos seus problemas, das suas dificuldades, né? E você deixar claro para ela também essa questão do sigilo, né? Que tudo que for dito ali vai ficar ali entre vocês, né? Entre você, psicóloga, e o seu cliente, né? Então, assim, é importante você abordar essa questão do sigilo, né? Dessa responsabilidade ética que você tem ali com aquele atendimento, tá? Sobre questão de enquadre, setting, rapport, assim, eu já publiquei algumas coisas lá no AVA que vocês podem pesquisar, e também em questão de pré-aula, aula e pós-aula, e também, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar também, tá bom? Bom, o próximo caso seria um caso que vocês vão falar de psicoterapia infantil. Então, seria a questão da ludoterapia, tá? Vocês vão falar da importância da ludoterapia, e aí, para isso, vocês vão ter um trabalhinho um pouco maior, né? Vocês vão analisar esse caso aqui. Vamos ler o caso. Kátia chega ao primeiro encontro com sua mãe, Helena, né? Helena é avisada de que nós três vamos apenas brincar. Depois de se encontrar, Kátia silenciosamente passa para a sala de jogos. Começa então a passear por ela, não muito interessada. Considera os brinquedos, mas não escolhe nada. Helena também se senta silenciosamente no canto, sem ajudar nada à filha. A menina começa a pegar os brinquedos, enquanto traz cada um à boca. Gente, eu estava digitando muito rápido, pode ter alguns erros aqui de português, tá? Enquanto cada um traz a boca e toca nos lábios, ao que Helena reage com uma proibição. De repente, Kátia encontra uma bola infantil que mostra números, pega, olhando para sua mãe, lista todos os números de 1 a 10. Helena diz que já com 3 anos e meio de idade, Kátia sabia contar, sabia o alfabeto, todas as cores e formas. Kátia silenciosamente abaixa a bola, continua a percorrer a sala, não responde às tentativas de um psicólogo de interessá-la em um brinquedo. Naquele momento, Helena se levanta e diz: bem, ela não tem medo, então vou esperar na sala de espera. Ao que parece. Kátia se vira atrás da mãe, mas parece não reagir ao comentário do psicólogo de que ligaremos para a mãe assim que você quiser. Assente. Após sua partida, ela se aproxima da caixa com brinquedos macios, começa a tirá-los, leva-os à boca, depois os examina. Ele leva um bebê boneca. A Kátia: essa é uma boneca filha
de perto, mesmo fascinada, olha para a boneca, toca suas roupas, calcinha, eu, calças, rosa, como vai você? A menina está vestindo uma roupa rosa. Kátia olha para mim, depois para a boneca, começa a tocar suas mãos, pernas, etc. Comento. A boneca filha tem canetas. Essas são pernas, nariz, boca. Kátia está sorrindo. Pega um sapo. Isso é um sapo. Quá, quá. Observe que ela falou o barulho do pato, não do sapo, né, gente? Eu pego o sapo. Eu sou o sapo. Começa a chiar com diferentes entonações, conversando com o sapo. Nosso jogo se assemelha ao contato com uma criança de até 1 ano de idade. Possui poucas palavras, muito ajuste de entonação, onomatopeia. Vocês lembram o que é onomatopeia, gente? É você fazer nome de bicho, né? Quaquá, cocó, oink, oink, né? Isso seria onomatopeia. Repetição, tá? Esse jogo dura por algum tempo, então Kátia coloca um sapo, pega um urso, olha com cuidado, pega um filhote de urso, planto ao lado do urso e digo: essa é uma mãe urso e um filhote urso. Eles estão juntos. Kátia franze a testa, olhando para o casal. Ela está claramente tensa e depois diz: quero ver minha mãe. Ela se afasta, pega a bola com números, listando todos os números de 1 a 10. Nosso tempo termina. Com isso eu digo: gostei de brincar com você. Estarei esperando por você. Kátia olha para mim, sorri e sai. Bom, quais são as perguntas, né? Bom, a partir do caso acima, responda: qual a influência de uma atmosfera segura na psicoterapia infantil? Então, você vai falar da importância de uma relação de confiança que deve ser estabelecida entre o psicólogo e uma criança, tá? Quais são as recomendações importantes do psicólogo que devem ser ditas aos pais, né? No caso, a mãe aqui, ok? Considerando que você é a psicóloga do caso, se você identificar uma relação entre mãe e filha do tipo não confiável ou que é marcada por tensão e ansiedade, quais seriam suas estratégias de intervenção? Bom, então, no caso, por exemplo, se você identificar, né, durante esse processo de ludoterapia, né, de atendimento infantil, que essa criança não confia na mãe, que a relação dessa criança com a mãe é marcada por medo, por ansiedade, por tensão, o que você, como psicólogo, pode fazer, tá? Seria isso. Alguém quer comentar um pouco sobre esse caso? Tá tranquilo? Para mim, sim. Tranquilo? Joia. Bom, a outra questão é essa aqui, ó. Explique algumas características das seguintes modalidades de psicoterapia: terapia de casal, de família, psicoterapia breve, né? Então, você vai falar, assim, por exemplo, sobre... você pode falar da visão psicanalítica sobre terapia de casal, da visão sistêmica, né? Você pode falar, assim, sobre a questão do amor, da questão da desilusão amorosa, do fato das pessoas às vezes se relacionarem não com a pessoa real, mas com o ideal que ela faz dela, né? Você pode abordar várias coisas assim nesse sentido, tá? Terapia de família, você vai falar assim, por exemplo, da questão de que muitas vezes um membro da família ele é uma metáfora por trás de um sintoma maior que é da família, ou seja, aquela pessoa acaba sendo bode expiatório ali de um sintoma que é geral, né? Existe um problema de comunicação, um problema de limites de fronteira, né? Assim, qual que é o meu espaço, qual que é o espaço do outro, né? As pessoas invadem os espaços um do outro, o espaço de fala, o espaço de ações mesmo no dia a dia, né? Então, o que
cada um, quais são as responsabilidades de cada um, né, nesse grupo. E assim, o que, por exemplo, como o psicólogo poderia conduzir uma sessão de terapia de família, por exemplo, tá? E uma outra questão seria a psicoterapia breve, né? Como que seria a psicoterapia breve, né? Os objetivos dela, né? Em que campo que ela é utilizada, né? Seria isso, né? Então você vai falar um pouquinho de cada uma dessas aqui: terapia de casal, terapia de família, psicoterapia breve, tá bom? A outra questão e última, né? Explique as vantagens e as desvantagens do atendimento psicológico online, tá? Então, assim, nós temos vivido um tempo em que tudo está online, né? Já dá para a gente sentir um pouco, né? Como que seria um atendimento online. Não é a mesma coisa, né? Mas existe aquela vantagem assim de você poder atender uma pessoa online no espaço que ela quiser, desde que sejam resguardadas algumas questões assim, por exemplo, de conexão de internet, sigilo, né? A pessoa ela se responsabiliza por aquele tempo, né? Que ela vai reservar aquele tempo para falar com você. Então, ela pode fazer isso no escritório, né? Talvez até dentro do carro dela, mas assim existe essa vantagem, né, de você poder organizar, por exemplo, a agenda bem no início do dia, né, tipo 6 horas da manhã, você já está atendendo a pessoa, né, de 6 às 7, ou, por exemplo, de 11 da noite à meia-noite, né, que é o horário que a pessoa poderia, né, fazer o atendimento, e dificilmente você estaria no seu consultório 6 horas da manhã ou 11 horas da noite, né? Então, assim, existe essa questão da flexibilidade do horário, existe uma questão, assim, por exemplo, de não haver um limite, assim, você não atende só gente da sua cidade, você pode atender gente de outros países também, né? Imagine só você atendendo alguém lá que está lá na Alemanha, né? Então, é um brasileiro que mora na Alemanha que quer conversar com um psicólogo brasileiro, né? Então, você pode atender essa pessoa, né? Então, existe essa vantagem do atendimento online. Mas existem os limites também, né? Tipo, como garantir que aquela pessoa está sozinha, que as intervenções são efetivas, né, naquele caso, enfim. Existem umas outras limitações, por exemplo, não é todo mundo que a gente vai conseguir estabelecer um rapport ali, manter esse rapport, né, online, né? Então, você pode trazer, né, essas vantagens e desvantagens. É importante também, né, na sua discussão, você fale, sim, quais são as recomendações do Conselho Federal de Psicologia sobre o atendimento online, né? Então, é interessante você colocar qual é a resolução, né, do Conselho Federal de Psicologia, né? Você coloca mais recente, né? Existe a de 2012, existe a de 2018, né? Então, por exemplo, lá em 2012, para você atender alguém online, você tinha que ter um site. Agora não. Agora você pode atender por um outro tipo de plataforma digital. Você pode atender via Skype, via Zoom, né, Teams, Hangouts, Meet, né? São várias plataformas, né, que você pode utilizar, né? Você pode, por exemplo, até por videoconferência no WhatsApp, né? Agora, a sua conexão vai ser boa, né? A pessoa também tem uma conexão de internet boa, ela vai estar num ambiente seguro, né? Vai resguardar a questão do sigilo. Por exemplo, ela não pode estar no trabalho dela na mesa junto com um monte de gente fazendo uma terapia online com você, né? Não vai funcionar, não tá certo. Então, são questões assim que você precisa tratar lá com o seu cliente, né?
Igual uma vez eu fui atender uma pessoa que ela era uma cliente minha, que só que ela mudou para outra cidade e ela precisou de atendimento. Ela pediu para eu atender online, eu atendi. Só que enquanto eu estava conversando com ela, chegou o pintor da casa dela lá e ela parou para poder ir atender o pintor e fazer um orçamento e não sei o quê. E aí, depois de 20 minutos, ela voltou, né? Aí, então, assim, é uma questão complicada, né? Assim, logo no início do tratamento, lá no seu contrato, você já tem que colocar para a pessoa, ok, nós vamos fazer esse atendimento, mas você é responsável por esse tempo, tá? Então, da mesma forma que num atendimento presencial, o atendimento online também tem que respeitar uma ética, né? Tem uma ética profissional ali, tá? Beleza? Bom, seriam basicamente isso. Eu vou mandar agora para vocês. Existe alguma pessoa que está me assistindo agora aqui que não está no grupo de WhatsApp aí da Letícia? De repente alguém que só faz essa disciplina e não, aí procure se integrar aí, né? Se tiver alguém nessa condição, me fala. Outra coisa, se você não está conseguindo acessar o AVA, assim, provavelmente deve ser algum problema em relação à sua matrícula, assim, então procure isso lá, resolver a sua situação, porque senão não tem nem como lançar nota para você, se você fizer alguma atividade para mim, tá? Então procure resolver essa situação também, viu? Eu vou mandar esse documento para você, Letícia, você compartilha com todo mundo aí, por favor? Sim, sim, pode mandar. Joia, salvando. Eu vou te mandar agora, só um minutinho. Eu vou mandar no formato Word mesmo, que facilita para vocês conseguirem digitar por cima, tá? Tá. Só um minutinho. Documento. Aí, gente, vocês me entregam até no máximo na terça-feira que vem, tá? No máximo, assim. Se puder mandar, por exemplo, para mim no sábado ou no domingo, é melhor, porque como são questões abertas, eu vou ter que ler isso tudo para poder lançar a nota, tá? Tá bom, professor. Então, quanto mais rápido vocês puderem fazer isso e me mandar, melhor, viu? Então, professor, eu fiquei um pouquinho preocupada pela extensão das questões, não as questões em si, mas até as respostas que a gente vai ter que pensar e elaborar, pesquisar e tudo mais, porque os outros professores, eles provavelmente também vão passar alguma atividade avaliativa. A gente não Uhum, sabe como é que elas vão ser, né? Por exemplo, o Adelson, ele também gosta muito de passar questões abertas e geralmente as respostas elas são longas. uhum, Ele é de sexta-feira. E tem a professora Sandra, que ainda deve passar alguma coisa também na quinta-feira. Eu não sei como é que uhum, vai ser como é que serão os prazos deles também. Eu estou uhum, preocupada porque, por exemplo, eu saio meio-dia para trabalhar, eu só volto lá para as 10, quase 11 horas da noite. uhum, Alguns colegas, eles estão tendo esse tempo em casa para elaborar as atividades. Eu, por exemplo, eu vou ter, só tem na parte da manhã, sábado eu trabalho, e aí, no caso, seria domingo, então. Aí eu vou tentar fazer. Mas uhum. eu estou um pouquinho preocupada, porque, por exemplo, do Adelson, ele teve até que prorrogar a última atividade, que eu até expus para ele. O pessoal estava, alguns colegas são, às vezes, da mesma disciplina, e alguns, por exemplo, estão fazendo TCC praticamente sozinhos, entre aspas, né? Uhum, Então, o pessoal reclamou de estar se sentindo sobrecarregado pelo excesso de material no AVA, uhum. atividades e tudo mais. E como ainda vão vir essas atividades, eu já estou meio que dando uma prévia que pode acontecer um certo desespero. Tá, não, eu entendo, né, nesse momento, assim, é tudo muito novo, é muita coisa, então, assim, gente, tentem adiantar o máximo possível para que
vocês não fiquem sobrecarregados e venham esse desespero mesmo, né? Tenta responder de uma forma mais objetiva, tá? Não precisa ficar, entre aspas, né, enchendo linguiça, não, tá? Seja o mais objetivo possível, tá? Mas sem perder a profundidade, assim, tipo, existem alguns conceitos básicos, assim, algumas coisas, assim, muito importantes de cada abordagem, assim, que é importante vocês colocarem, né? Assim, mas pode responder assim de uma forma bem objetiva, tipo, cada questão, né, se você conseguir fazer 1 ou 2 parágrafos, já está suficiente, né? Que nem, por exemplo, naquela lá que fala do que o psicólogo não deve fazer, né? O que é vedado ao psicólogo. Você não precisa escrever todos os artigos lá, assim, todos os pontos que o código de ética coloca. Seleciona os principais ali, fala, você pode usar até as suas palavras mesmo para falar disso, tá? Você não precisa escrever tudo, porque senão você vai gastar muito tempo, né? Agora, na análise dos casos especificamente, né, no caso Paulo e no caso da criança, eu queria que vocês fizessem de uma forma assim mais aprofundada, né? Assim, você conseguir explorar mais assim dos conceitos, assim, eu acho que seria mais interessante. E as outras questões são mais tranquilas, assim, você não precisa falar tanto, né? Mas o que eu quero ver é o melhor de cada um, né? Assim, são 8 questões abertas, né? Agora imagina eu tendo que ler todas as questões abertas também, de todas as disciplinas, né? Então, assim, para mim também vai ser um trabalho muito grande. Se vocês puderem responder de uma forma assim bem objetiva, né, bem clara, assim, isso já vai facilitar muito a minha vida também. Tá bom? Não tenta Então, escrever assim um livro, não. Assim, deixa um livro quando depois, né, quando você se formar e tal, fizer seu mestrado, aí você escreve sua tese, sua dissertação, enfim. Para esse momento não precisa escrever livro, não, tá bom, gente? tudo bem. Que a gente fica um pouco Tá, preocupado, ok. né? Até porque, por estar, inclusive, ocupando o lugar de, de avaliação bimestral, né? Então a gente se preocupa na verdade, qualquer coisa que a gente for fazer no curso, a gente precisa se preocupar em dar o melhor, né? Em fazer o Uhum, melhor, explorar, aproveitar. Essa atividade é muito boa, porque a gente, inclusive, aí vai ter que buscar mesmo, né? Correr atrás de algumas questões aí que talvez não ficaram tão claras. uhum. Mas, assim, por ocupar esse lugar, a gente fica um pouco mais preocupado, né? De entregar uma coisa que realmente vá suprir, né? Mas, enfim, já deu para É, entender. isso Oi? é igual em questão, eu concordo também com a Letícia, porque realmente a gente fica preocupado, igual para a gente que trabalha, que não estamos em quarentena, e eu mesmo trabalho de domingo a domingo. Uhum. Então, realmente é complicado. Mas a gente vai conseguir. Vai sim, vai conseguir, tem certeza que vai, tá? E, assim, façam o melhor de vocês, mas, assim, gente, se cuidem, assim, essa atividade não é para vocês ficarem estressados, preocupados, de forma alguma, tá? Eu tô mais interessado em ver se você esforçou, se você tentou, né? É, assim, é, na verdade, a atividade tem mais o intuito de ajudar você a estudar, né? É, assim, a gente refletir sobre as coisas que a gente já vem discutindo aqui nas aulas, né? Então, não tem objetivo, assim, de penalizar ninguém, né? Muito pelo contrário, assim, nesse momento, a alternativa que a gente tem é fazer essa avaliação, assim, dessa forma, né? Vocês vão ter esse tempo, assim, para poder fazerem, então, eu já estou passando hoje para vocês, né? Assim, porque até no dia da aula, né, embora seja feriado, mas pelo volume de informação, volume de coisa, né, eu já tenho que passar isso agora para vocês, para que até no dia, no máximo, eu já consiga ler isso e lançar nota, né? Então,
É, seria isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, né, quiserem me mandar alguma mensagem, né, me perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade também, não se constranjam em pedir ajuda, tá bom? E no mais é isso que eu queria falar com vocês, né? Professor, então Vocês só receberam o documento aí? eu mandei no grupo, Ótimo. tá? Professor, só esclarecendo então, a atividade é para ser entregue até terça-feira que vem, é isso? Isso. Tá. Tem um horário específico? Até tal horário você gostaria de receber a atividade ou Eu até o queria, final do dia? eu queria receber até meio-dia. Até meio-dia no máximo, se possível, Hum, tá? Porque aí eu vou ter a parte da tarde para resolver isso, porque à noite eu já recebo de outra turma, porque senão vai ser assim muito. Vai virar, acaba com uma bola de neve, né? Então, se vocês puderem mandar para mim até na terça que vem, até meio-dia, já me ajuda bastante, tá? tá, Beleza? tudo bem. Ok. É isso então, pessoal. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Podemos encerrar por aqui, então? Já vou deixar vocês fazerem, já dando início à atividade. Tá tranquilo? Foi, professor? Tá joia. Obrigado, então, gente. Um ótimo dia, uma ótima tarde, noite e semana para Pode. vocês. Tô com Eu tava saudade. Um abração. Se cuidem, bastante álcool gel na mão e Deus no coração e vai dar tudo certo. Tudo de bom, gente. Obrigada, professor. A aula de hoje foi gravada para disponibilizar para os colegas as explicações? Foi sim. Tá. Foi Vai estar no gravada. ar? E aí, gente, o que que acontece? Eu vou disponibilizar para vocês assim o mais rápido possível para vocês terem acesso a tudo isso aí. Tá joia? Eu nem vou editar, não. Do jeito que tiver aqui, eu já salvo lá. Tá Ok, ok? professor, obrigada. Ok, professor, muito Ah, obrigada. Uma obrigado boa você semana também. também. Usa bastante álcool em gel também. Com certeza. Deus abençoe. Também. Valeu. Tudo de bom, gente. Um abração. Fica com Deus. Se cuida. Tchau. Tchau. Tchau.